Tudo bom, galerinha? Vamos lá. Já vai começar, tá? Nossa, minha visão tá horrível hoje, galera. Estou enxergando bem mal. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vocês tiveram dificuldade em fazer a atividade da aula passada? Tem algum problema? Tem alguma coisa a relatar aí? Não? Ah, está com pouca gente hoje, viu, né? Vou só guardar um minutinho, tá, galera? Só para a galera chegar aí, tá bom? Galera, vamos lá? Eu acho que, galera, a gente já deu tempo suficiente, eu tenho que respeitar vocês chegarem no horário também, tá bom? Beleza? A aula vai ficar gravada, depois o pessoal consegue acompanhar, tá bom? A aula de hoje, a gente pensei um pouquinho como é que a gente aborda isso daí, tá bom? Dei uma olhada no elemento de vocês, tá? Não é para dar aula de matemática em si, tá? Era só para a gente conversar um pouquinho, explicar para vocês como é que a matemática vai estar envolvida nas decisões, tá bom? Na tomada de decisão do assistente administrativo, do técnico administrativo, do administrador, tá bom? Como é que a gente pode tomar uma decisão baseada em dados, beleza? Vamos lá. Primeiramente, vocês estão conseguindo me escutar bem, pessoal? Tá. Tá ok, professor. Tudo certo. Beleza, galera. Sim, estou ouvindo normal. Beleza. Vamos lá, galera. Bom dia, primeiramente, tá? Perdão, boa noite, né? Boa noite, professor. Boa noite. Vamos lá.
Galera, vamos lá. Matemática aplicada à liderança e inovação, uma abordagem integrada para o ambiente administrativo, tá bom? Ciência e gestão para otimizar processos empresariais. Exato. Hoje a gente vai ter fundamentos das operações matemáticas essenciais, aplicação matemática para análise administrativa, liderança no ambiente corporativo, inovação e melhoria contínua nos processos empresariais. Fundamentos das operações matemáticas essenciais. Tá? Conjuntos numéricos para aplicação administrativa. Né? Representação de dados. Conjuntos numéricos são usados para representar dados complexos de forma organizada na administração. Tá bom? Ou seja, galera, para a gente apresentar os dados, a gente vai ter que... Como é que você imagina o seguinte? Como é que eu vou apresentar um demonstrativo de resultados? Para falar, olha, a minha empresa faturou tanto, teve tais gastos, teve tantos de custos, teve tais custos, e auferiu o lucro de tal. Você vai ter que usar números, correto? Beleza? Existem situações em que a forma mais correta de se expressar são com numerais, tá bom? São os signos que a gente consegue utilizar para dar significado, né? Daí a palavra signo, aos valores que a gente quer demonstrar, tá bom? Beleza? Categorização financeira, né? Eles ajudam a categorizar informações financeiras para melhorar a análise de tomar decisão, tá bom? Lá na matéria, lá na frente, a gente vai entender melhor isso daí, a gente vai ter uma matéria de financeiro, tá? Que é a minha área mais específica, então a gente vai poder estudar bastante essa área. Depois eu vou ter uma conversa aí com a Birna para ver se a gente consegue ter um ou duas aulas a mais da área financeira aí, para a gente fazer uma coisa bem bacana para vocês, tá bom? Vocês aprenderem a fazer análise de balanço, análise dos demonstrativos financeiros de uma empresa de modo geral, tá bom? Vamos lá. E essa categorização, a gente tem que categorizar ativo, passivo, ativo circulante, não circulante, entendeu? O que é entrada, o que é saída, tá bom? É essencial para uma empresa, tá bom? Empresa, para todas as tomadas de decisões, você tem que ter tomar decisão baseada na parte financeira também, tá bom? Análise de recursos humanos, facilitando a análise estruturada de dados relacionados a recursos humanos e operações empresariais, tá bom? Quando a gente vai analisar um candidato, a gente também analisa numericamente, tá? Poxa, qual foi a média que ele colocou, por que ele fez, quanto que ele pegou de média, quais foram os acertos dele, tá bom? E a pessoa tem que dominar também as áreas básicas da matemática, né? Soma, subtração, divisão, multiplicação, tá bom? Pelo menos o básico, saber fazer uma regra de 3, por exemplo, tá? Se vocês têm dificuldade com isso daí, galera, volta lá para os livros de ensino médio, dá uma revisada, tá? Aquela matemáticazinha que parecia simples, quando a gente não usa muito, a gente acaba esquecendo, né? Mas só dá uma revisada para a gente conseguir seguir, tá bom? Razão, proporção, regra de 3, porcentagem no contexto organizacional, tá bom? A importância das operações matemáticas, razão, proporção, regra de 3, porcentagem, são ferramentas essenciais para resolver problemas administrativos diários, tá? Galera, vocês lembram ainda do que é proporção? Tem alguém que lembra o que é proporção? Vou fazer uma atividade proporcional a outra, tá? Beleza? Lembra? Alguém pode me dar um exemplo aí de proporção? Vamos lá. Por exemplo aqui. Fulano, Maria... É tipo ganha... pode falar. É tipo uma... Como é que se diz? É algo proporcional, assim, quase idêntico a alguma coisa superior àquela coisa já feita? Cara, eu vou tentar dar um Peraí exemplo. que o gol tá solto. Eu sei, eu tô na mesma dificuldade que você tá, né? A gente sabe o que é proporção, só que é meio difícil explicar, né? Sim, O que acontece é o seguinte, imagina o seguinte, você ganha
R$ 5.000, tá? E o seu amigo do lado ganha R$ 10.000, só para simplificar o cálculo, tá? Ou seja, ele ganha 2 vezes mais que você, correto? Beleza. Se Sim. você ganhar 10% a mais, todo mundo ganha 10% a mais, quanto que você vai ganhar? Entendeu? Olha, eu vou ganhar, se eu ganho R$ 5.000, eu vou ganhar R$ 500 a mais. E o meu amigo que ganha R$ 10.000, se ele for ganhar 10% a mais, ele vai ganhar R$ 1.000, tá bom? Beleza? Só para a gente ter uma noção de proporção, tá bom? Beleza, galera? Entendi. Tá bom, vamos lá. Regra de 3, acho que a gente ainda lembra, né? A gente vai ter que substituir o X lá, né? Isso também é simples de fazer. Porcentagem e porcentagem são ferramentas essenciais para resolver problemas administrativos diários, tá? Quando a gente for estudar lá a porcentagem, a gente vai... Todas as ferramentas que a gente costuma dar aula de financeira, galera, eu costumo falar também de Excel, tá? Vocês têm que dominar Excel, galera. Vocês vão ser um técnico administrativo, vocês têm que ter uma base de Excel, tá bom? Base decente de Excel, beleza? Saber fazer as operações básicas do Excel, saber se virar no Excel, fazer um dashboard, tá? Fazer gráficos no Excel, beleza? São coisas ali que são essenciais para você desenvolver seu trabalho no dia a dia, tá bom? Não é só jogar no chat GPT ali para resolver, não, tá? Você tem que saber resolver as coisas com Excel também, tá? Beleza? Coisas básicas, pessoal. Eu não estou falando para vocês que vocês têm que ser o cara do TI, não, tá? Vocês têm que saber pelo menos fazer o básico, beleza? Então, por exemplo, aqui, vou te dar um exemplo. Eu quero, fulano ganha por hora R$ 30, tá? Se ele ganha R$ 30 por hora e eu quero que ele fez uma hora extra, a hora extra a gente sabe que pela lei ela é de 50% a mais, né? Então vamos lá. Se a pessoa ganha R$ 30 por hora e ela fez uma hora extra, quanto que ela vai ganhar nessa hora extra? Que ela vai aumentar em 50%. Quanto que vai ser o aumento de salário dela? Bora, pessoal. Vamos lá, o problema. Maria... Repete de novo, professor, fazendo favor. Repete de novo. Imagina o seguinte, Beth. Você ganha R$ 30 por hora, tá? E aí você fez uma hora extra. Quanto que você vai ganhar nessa hora extra? Sabendo que a hora extra você vai ganhar 50% a mais do que o valor da hora. R$ 15, não? R$ 45. R$ 45. Você vai ganhar R$ 15 a mais. Se você já ganhava 30, você vai ganhar 50% a mais, então você vai ganhar R$ 45, tá bom? Professor, como é que eu faço cálculo na calculadora? Você vai pegar e vai multiplicar por 1,5, tá? De por que 1,5? 1 é o todo na matemática, tá? Então, é 1 e é 50%. 50% de 1 é 5, tá? Então, 1,5 equivale a você acrescentar 50%, tá bom? Dá para fazer diferente? Dá. Dá para você pegar, multiplicar por 50% aqui, o salário da pessoa, o salário por hora, e depois somar com o valor do salário dela normal, tá bom? Beleza? Mas se você fizer essa forma, você vai gastar 30 mais tempo. vezes 1,5, né? Exatamente. Agora você quer acrescentar só 20%. A pessoa ganha R$ 30 por hora ainda. E vai subir esse salário em 5%. Tá bom? Perdão. Você vai subir esse salário em 20%. Ele fez um adicional noturno, tá? Então, quanto que ele vai ganhar? Você vai pegar, vai multiplicar o 30 por 1,2. Beleza? Se essa hora que ele fez foi uma hora do adicional noturno, tá bom? Beleza? Beleza, galera?
Deu para entender, né? Certo. Então, vamos seguir aqui, tá bom? Aplicações em descontos e aumentos, tá bom? Que é isso que a gente foi o exemplo que a gente acabou de falar, tá bom? Essas operações auxiliam no cálculo do preços de descontos e aumentos, garantindo uma gestão financeira eficaz, tá bom? Olha, eu quero aumentar o preço do meu produto em 50%. Olha só um cálculo que é interessante, galera. Você tem um produto, ele custa R$10, tá? Legal. E aí você pegou e baixou ele em 20%. Eu dei um desconto de 20% para ele, tá bom? Então, de R$10 ele ficou custando quanto agora? Se eu dei um desconto de 20% para ele. Quanto que ele está agora, pessoal? R$8. R$8, beleza. Agora eu tenho esse produto de R$8. Por quanto eu tenho que subir o preço dele para ele voltar a ser 8, ele está R$8 agora. Quanto que eu tenho que subir o preço dele para ele voltar a ser R$10? 20% só? Vamos lá? Quanto é, pessoal? Você tem um produto que era R$10. Você baixou ele para R$8. Tá bom? Você deu 20% de desconto para ele ficar R$8. E agora você, esse mesmo produto que está R$8 hoje, você quer que ele volte a ser R$10. Por quanto que você vai multiplicar? Vamos lá, galera. E aí, vamos pensar um pouquinho? Você vai ter que multiplicar ele e você vai ter que acrescentar nele 25%, tá bom? Então, toda vez que um produto cair, você der um desconto de 20%, para você voltar a chegar naquele valor, você vai ter que multiplicar ele por 25%, tá bom? Beleza? Isso vai servir para a nossa vida também, tá? Isso vai demonstrar o seguinte, galera. Se Essa você parte aí eu não lembrava, professor. Não, normal, isso aí, tá? Fica tranquilo aí que de vez em quando eu esqueço também. Então, isso aí, galera, tudo na vida. Você não usa todo dia, você não tá utilizando ali, você vai esquecer, tá? Normal, tá? Beleza? E é porque a gente é acometido a tentar fazer as coisas rápido, né? Tem até um livro, né? Rápido e devagar, né? Quando eu pergunto isso para os meus alunos, geralmente eles pegam e falam, olha, você deu um desconto de 20%, ficam em R$8, agora você, para chegar nos R$10 de novo, é só aumentar 20%. Tá? Parece que é simples, né? É bem básico ali. Né? Eu ia falar isso, professor. Eu ia responder a mesma coisa, mas eu sabia que não era. Para retornar era outra porcentagem. Pois é. Entendeu? Então, assim, como é que você vai... A gente tem que ficar atento nessas partes aí também, tá? Beleza? Beleza, galera? Tá. Então, olha só. Vocês têm, tá com papel, só para a gente conferir esse cálculo. Vocês têm papel e caneta aí na mão? Papel, caneta, lápis e caneta, qualquer coisa aí na mão, só para calcular. Olha só. Se você for pega esses R$8 e multiplica ele por 20%, tá? Vai pegar 8, multiplica ele por 1,2, tá? Vai dar quanto? Vai dar 9,6, né? Beleza? Vai dar 9,50, 9,60, né? Beleza? Beleza? Não vai dar, tá? Tem que sempre lembrar o seguinte, galera. 25% é um quarto, tá? Você pegou aquele produto e dividiu em 4, beleza? Quanto que eu preciso para chegar no 10? Eu tenho 8. Quanto que eu preciso para chegar no 10? Vamos lá? 20. Você tem 8 maçãs. Quantas maçãs você precisa para chegar a 10 maçãs? 2. Não, vamos lá. Você tem 8. Você já tem R$8. Quantos reais você precisa para você ter R$10? 2, professor. 2, beleza.
2. Eu sei agora que o que eu preciso é 2. Beleza. 2. Quanto é 2 de R$8? E quantas vezes eu tenho que dividir R$8 para chegar em R$2? 4. 4, beleza. Se eu tenho que dividir em 4 o produto lá, significa que cada quarto representa 25%, tá bom? Eu tenho 25 mais 25, 50, 25 mais 25, 50, 50 mais 50, 100, beleza? Vocês conseguem imaginar na cabeça de vocês agora uma pizza cortada em 4 pedaços? Pega essa pizza e corta em 4 pedaços, beleza? Aí, essa pizza, para se juntar de novo, eu tenho que pegar os 4 elementos, tá bom? 25%, 25%, 25%, 25%. Então, eu tenho 100%. Tá bom? Beleza? Beleza, galera? Eu estou dando esses exemplos, pessoal, porque esses cálculos que são simples, que a gente faz de cabeça, é mais fácil a gente fazer quando a gente imagina, tá? A gente vai imaginando ele na nossa cabeça e tal. Por isso que criança vai contando os dedos, né? Vai contando, tá, para poder chegar nos valores, tá bom? Beleza? Certo. Análise de produtividade e planejamento, tá? A gente já citou isso aqui lá quando a gente deu um pouquinho de ferramenta de qualidade, tá? São usados para analisar a produtividade, planejar orçamentos, promovendo organizações fundamentadas, tá bom? Por isso eu não sou bom em matemática. Cara, olha só. Vou dar aqui um conselho de vida para vocês, tá? Nunca digam que vocês não são bons em alguma coisa. Olha, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, tá? Essas coisas aí, elas acabam limitando a gente, beleza? Eu sei que você falou uma brincadeira, tá? Não tô chamando atenção não, tá bom? Mas evitem falar mal de vocês para vocês mesmos, tá bom? Então, assim, olha, se você tem maior dificuldade em matemática, não tem problema, tá? Vai, estuda mais um pouquinho, foca mais um pouquinho, usa a imaginação, tenta usar uma abordagem que você consiga entender melhor, tá bom? E, assim, eu sou muito sincero com os meus alunos, tá, galera? Então, você não precisa saber tudo, tá? Mas você tem que conseguir dominar uma ferramenta que ela faça aquilo lá para você, tá bom? Então, poxa, eu não estudo. Se eu tenho dificuldade com matemática e tudo mais, normalmente uma pessoa demoraria 1 hora para aprender aquele assunto, demora 1h30, 1h20. Cara, tenta aprender um pouquinho de matemática, né? Mas usem ferramentas, tá? Que possam te auxiliar nesse processo, tá bom? Vai usar Excel, vai usar os chats por aí da vida, os GPTs da vida, tá bom? Para que você consiga utilizar, tá bom? Sempre que vocês forem utilizar IA, pessoal, lembre do seguinte, IA também erra, tá? O chat GPT no início ele errava muito. Errava cálculo de forma absurda, tá? Agora ele erra menos, mas ele ainda erra, tá bom? Então, vocês têm que ter essa atenção aí para não incorrer em erros, tá? Beleza, galera? Beleza? Então, vamos lá. Vou passar aqui. Aplicações de medições, né? Você tem que saber calcular também área, centímetro, polegada, tá? Volume, peso são essenciais para a logística, eficiência e controle rigoroso do estoque, tá? A cubagem, você tem que saber calcular também cubagem, tá? Para poder entender como é que vai ficar aquela situação. Sendo muito sincero com vocês aqui, tá? Eu não trabalho na logística. Quanto que eu usei cubagem? Eu usei cubagem há uns 6 meses, quando eu tive que comprar um produto que ele veio lá de São Paulo, ele era muito grande, e eu tinha que fazer os orçamentos para saber onde que ele ia, ou qual transportador ele ia fazer. Tá? Somente aí. Eu não lembro de outra vez que eu tive que usar cubagem. Eu vou trabalhar na área de logística. Aí você vai ter que aprender, tá bom? Então, são coisas que você vai aprendendo no seu dia a dia, tá? Para poder lhe dar maior agilidade no teu processo, beleza?
beleza? Não se cobrem demais, galera, tá? Às vezes a gente pensa, poxa, eu não sei calcular Kubai. Ah, tudo bem. Você trabalha com isso? Não. Não é relevante, tá bom? É interessante que você saiba fazer, tá? É bom que você saiba fazer, mas sejam especialistas nas suas áreas, tá bom? Análise de sequência lógica, tá? Análise de sequência lógica ajuda a entender padrões que suportam decisões estratégicas empresariais, tá? Olha, quando a gente fala de padrões, a gente vai falar de tudo aquilo que vai haver repetição, tá? Isso a gente pode levar a enésima potência. Vamos supor, olha, eu sou aqui do Amazonas, né? Nós somos aqui do Amazonas, essa unidade de cenário do Amazonas. Mas lá no Pará, eu acho que em Belém, tem uma cidade que todo dia, às 2 horas da tarde, chove. Tanto é que o pessoal lá marca as coisas para antes da chuva, depois da chuva. Ah, quando é que vai ter a reunião? Ah, vai ser depois da chuva. Espera chover, aí começa a reunião, tá bom? Então, assim, existe já um padrão, tá bom? Toda vez chove, toda vez chove, toda vez chove tantos milímetros, tá bom? Beleza? Então, se toda vez acontece, existe aquela recorrência, aquele processo, você sabe que vai acontecer de novo, tá? Existe já um padrão, beleza? Então, você já espera por aquele processo lá, tá? Estatística básica, né? Permite interpretar tendências e influenciar decisões estratégicas com dados claros. Bom, lembrando, é interessante que todas as nossas decisões sejam baseadas em dados, tá bom? Informações, beleza? E a gente consiga com isso obter, fazer as melhores decisões, tá? Lembrando, galera, eu cheguei a falar aqui com vocês sobre a teoria da melhor escolha. E pessoal? Professor, não lembro não, mas acho que não. Não. Tá. Deixa eu ver aqui se cabe muito bem aqui. Tá? É porque o que acontece, galera? A teoria da melhor escolha, ela vai falar o seguinte, olha, você sempre vai fazer a melhor escolha. Em toda a sua vida você fez as melhores escolhas, tá bom? Então, assim, chega num determinado ponto, você tem que escolher. Olha, você vai levar, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Vai querer comprar carne ou frango. Você escolheu lá, carne, por exemplo. Legal. Aí chegou na sua casa, você viu que a carne não era de qualidade. Pessoal, então eu escolhi errado. Né? Você era para ter escolhido frango lá. Não era assim. Por que não é assim? Porque você só tomou aquela decisão de comprar carne porque as informações que você tinha naquele momento era que a carne era melhor do que o frango. Bom, uma pessoa nunca vai tomar uma decisão que seja ruim para ela. Tá? Então, toda decisão que você toma, ela é acertada. Ela foi certa naquele momento exato, beleza? Mas, para eu tomar as melhores decisões de forma certa, eu tenho que estar bem informado. Tá? E para estar bem informado, você pode usar estatística, tá? Beleza? É assim, por exemplo, que as bets ganham dinheiro, tá? Uma casa de aposta ganha dinheiro usando estatística. Bom, qual a probabilidade do Flamengo fazer 8 gols em um jogo? Mínimas, tá? Foi simplesmente a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. Bom, são mínimas as chances, mas acontece. Bom, beleza? Deu para entender esse exemplo aí? Tá? E as bets fazem assim. Tá? Elas analisam, olha, quantas vezes teve escanteio com esse time? Olha, nas últimas 5 rodadas, esse time conseguiu X de escanteio. Legal. E o outro time, quantos escanteios ele cedeu? Cedeu tantos. Aí você vai lá, faz um cálculo para fazer uma mescla dos dois e conseguir ter uma noção de que provavelmente naquele jogo vai ter tantos escanteios. Beleza? Não sei se eu consegui ser claro o suficiente com vocês, pessoal. Matemática aplicada à análise administrativa. Soluções de problemas administrativos com cálculos matemáticos. Tá?
Controle de custos. Cálculos matemáticos são essenciais para identificar e reduzir custos em processos administrativos. Tá bom? Veja bem, você tem que, quando a gente fala de custos, pessoal, é tudo aquilo que está diretamente ligado ao setor produtivo, tá? Vamos supor, o salário do colaborador, os insumos, a comissão do vendedor, tá bom? A hora máquina, tá? O aluguel da máquina em si que foi usado na produção, tudo aquilo está ligado ao processo de fabricação do produto, beleza? Quando a gente fala dessa forma, a gente consegue ter uma noção melhor do que é custo, tá bom? E você tem que conseguir calcular exatamente os custos do produto, tá? Custo do produto, vou dar aqui um exemplo para vocês, bem básico, tá? Imagina que você nesse momento vai começar a vender X salada. Você vai vender X salada e vai colocar no iFood para vender, tá bom? Beleza? É uma coisa legal. Muita gente está fazendo, está ganhando dinheiro com isso. Bacana. Vou fazer X salada para vender no iFood. Legal. Aí você pensa, olha, eu vou aplicar 100% aqui. Tudo aquilo que eu... Olha aí, a Luísa ia vender muito X salada. Luísa, me ajuda aí. Por quanto você vende X salada? Quanto que era o teu X salada lá, quando você vendia? Professor, antes o meu salário era R$ 6. Porque faz muitos anos, né? Então era R$ 6. Se você fosse vender X salada hoje, você ia vender quanto? Ah, teria que vender um x-salada uns R$ 9, R$ 10. Uns R$ 10, professor. R$10, beleza. É o preço que o pessoal está colocando hoje em dia. Você acha que se você for vender um x-salada a R$10, você tem lucro? Sinceramente, professor, não é essas coisas não. É centavinhos mesmo, porque tudo é muito caro. Exatamente. Galera, o que acontece? Tem coisas que a gente tem que aprender a calcular, tá? Olha, eu vou calcular aqui um x-salada. Vou gastar R$1 de pão. R$1 mais. Vou gastar mais R$1 do queijo. R$1 não, vou gastar 50 centavos do queijo. Mais 0,5. Aí você vai gastar mais 20 centavos do presunto. Mais 0,2. Você vai gastar mais 20 centavos do alface. 0,2. Aí você vai gastar mais com 50 centavos de ovo. Mais 50 centavos de ovo. 0,5. Tá. Já está dando 2,40 no nosso salada. Tá? Aí você vai gastar mais com embalagem. Mais R$2 de embalagem. Mais R$2 de embalagem. Está dando 4,20. Tá? Aí, ó, vou gastar mais 10 centavos de manteiga. 4,50. Aí você vai adicionando todos os gastos, tá bom? Legal. Taxa do motoboy. Taxa do iFood, melhor. Taxa do iFood, que é 30%. Vai gastar mais tanto. E mais tanto, mais tanto, mais tanto. Quando você vai ver, você tem que lembrar o seguinte, cara. Você que está lá, fabricando de salada, você também tem um custo, tá? Você é uma despesa para a sua empresa, tá? Você não está diretamente na produção, você é uma despesa, tá? E aí, despesa a gente tira do lucro, beleza? Lá no finalzinho da DRE, tá? E aí, galera, o bicho pega. Por quê? Às vezes a gente tem um produto que a gente vende muito ele. Só que a tua margem de lucro é muito pequena em cima dele, tá? Então, assim, a margem de lucro de salada, ele vai gerar entre R$1 e R$2. É muito salada para você fazer, tá bom? É muito salada, beleza? A gente vai estudar isso mais a fundo na frente, galera. Mas a gente vai aprender a fazer os cálculos para saber se é viável ou não ter determinados produtos, tá? Poxa, é viável, não é viável, tal. Aí a Luísa mandou aqui, olha, vende muito, mas o lucro é muito pequeno e tal. Cara, o que você tem que lembrar? Tem que lembrar que você, como trabalhador,
você também tem que receber, tá? Ah, não, eu sou o dono e tal, eu tenho que vender muito. Não, não é isso. Você tem que ter uma boa lucratividade em cima do seu produto, tá? Senão você vai vender 1 milhão para ganhar 10 reais. Não compensa, tá? Você tem que saber calcular os preços dos produtos para poder você conseguir oferir lucro em cima dele, tá bom? Gestão de recursos. Matemática aplicada para otimizar os recursos para maximizar a eficiência organizacional. A gente fala de recursos, a gente fala de dinheiro, a gente fala de energia, de água e tudo mais, tá? Avaliação de desempenho. Análise quantitativa, qualitativa, embasam decisões eficazes na avaliação de desempenho administrativo. Que decisões são essas, professor? Vamos lá, na área administrativa. Eu vou produzir, tá? Qual é a produção da administrativa? É e-mail, tá? É pauta, tá? É documentos elaborados, são ideias tomadas, tá bom? Esses são alguns pontos da gestão da área administrativa, tá? Da produção. Como é que eu vou calcular, professor, se a pessoa foi eficiente ou não? Beleza. Tem a parte subjetiva, né? Mas eu posso fazer o cálculo da seguinte forma. Olha, fulano respondeu tantas demandas. Ele merece aumento. Fulano é responsável por uma carta de cliente muito grande. Ele merece aumento. Fulano resolveu 200 problemas. Ele merece aumento. Tá bom? Tudo isso tem que ser quantificado, tá? A gente vai contar esses itens aí. Beleza? Galera, antes de mais nada, eu sei que a aula é um pouco teórica, tá? Tranquilo essa parte aí, mas a gente... porque o formato também é meio complicado, tá bom? O ideal é se a gente está fazendo algumas atividades em sala de aula, tá? Interpretação e análise de dados estatísticos em processos internos, tá? Compreensão do comportamento, análise estatística ajuda a entender o funcionamento e as tendências dos processos internos de maneira clara e objetiva, tá? Vou dar aqui um exemplo aqui da compreensão do comportamento. Tem algum aluno aqui que já fez entrega no iFood? Um aluno, uma aluna que já trabalhou com iFood? Ou com Uber, entrega, alguma coisa nesse sentido aí? Tem? O Armando, né? Mandou. Qual time você torce, Armando? Adriana, acho que foi a Adriana, não sei. Foi mal, galera, estou enxergando muito mal hoje. Quem foi que trabalhou aí no iFood? Vocês sabiam que o iFood, por exemplo, ele pergunta o time da pessoa por que vocês acham que é relevante o iFood perguntar o time do entregador? Ah, tá, Luísa foi mal, Luísa. Hoje estou realmente errando. Bem, pessoal, por que vocês acham que é relevante o iFood saber o time do entregador? Ele faz uma análise psicológica. Galera, o iFood sabe que quando tem jogo do time da pessoa, a pessoa não vai trabalhar. Ela pega, fica escorada lá, num barzinho, num boteco, na casa dela mesmo, e assiste o jogo. Tá? E ela volta a trabalhar depois que o jogo acaba. Beleza? A prioridade do entregador é assistir o jogo. Beleza? Como é que o iFood sabe disso daí? Ele fez um monitoramento dos entregadores. Tá bom? Olha, cara, veja bem. O cara é entregador, não é carteira assinada. Tá? Ele está lá. Ele pode sofrer um acidente, pode sofrer qualquer coisa que a empresa não vai ser penalizada por nada. Tá bom? E aí, qualquer momento que ele tem para ter um pouco de lazer, ter um pouco de felicidade, ele vai fazer. Tá? Se eu acho certo, se eu acho isso certo, errado, eu estou parado. Tá? Um exemplo que eu vou te dar. Eu fui comprar um apartamento há um tempo atrás, comprei na planta, cheguei lá para fazer a visita de vistoria do apartamento e o pedreiro estava dançando com a vassoura. Entendeu? É complicado. Só me restou ficar rindo com o cara lá. Aí, é por isso que a obra não vai para frente. Entendeu? Mas é normal, galera. Trabalhador, acho que a gente trabalha também, a gente sabe como é que é, né? Qualquer oportunidade de trabalhador de dar uma descansada ali no dia do cansaço dele, ele faz, tá bom?
Não estou estimulando a fazer isso não, tá, galera? Só estou pedindo que vocês, no momento que vocês forem chefes, que vocês estiverem na liderança, vocês têm que ter uma ação humana também, tá? Não é só porque pegou o cara dormindo que vai demitir, não, tá bom? Tem que vai lá, conversa com a pessoa e tudo mais. Pergunta se na casa dela não tem mais noite, tá bom? Mas vamos lá. Identificar desvios. Detecção de desvios dos processos internos permite agir rapidamente para corrigir falhas e evitar impactos negativos. Beleza? A gente vai poder mensurar, galera, esses problemas internos, tá bom? Para que você consiga corrigir esse problema de forma mais adequada. Beleza? Melhoria contínua, tá? A análise facilita a identificação de oportunidades para otimizar processos e implementar ações corretivas eficazes. Beleza, galera? Deu para entender? Alguma dúvida até agora? Não? Dívidas muitas. Oi? Dívidas muitas, professor. Dívidas muitas. Não faça isso, galera. Não faça isso. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, galera. Uma dica de vida que eu posso falar para vocês é: não adiante os seus sonhos, tá bom? Pessoal, o que é não adiantar os sonhos? Tá? Imagina o seguinte, galera. Vamos imaginar aqui uma realidade em que todo mês você consegue economizar R$8.000, tá? Pô, tá economizando bem, né? R$8.000, tá legal. Bacana. E aí, você quer comprar um carro novo. Vou comprar um carro novo agora. Não vou dar entrada, quero um carro novo. Beleza. Aí você consegue fazer com que o banco financie 100% do carro, tá? Essa realidade não existe, tá, galera? O banco não financia 100% do carro. Tá? Vai financiar, dependendo do banco, de 80% a 70%. Tá? Então, vamos lá. O banco financiou 100% do carro. O carro que você cria, ele custa 120 mil. Beleza? Vamos colocar aqui. 120 mil multiplicado por 4%. Tá? Que é uma taxa razoável que o banco cobra. Galera, só de juros você vai estar pagando 4.800. Só de juros, tá? Não estou falando nem da dívida principal, só de juros, beleza? É um juros alto, tá? Juros acima do que... Imagina, então, poxa, eu tenho meu carro agora, professor, e tal, legal. Aí você vai estar pagando R$4.800 só de juros, tá? Se a pessoa tivesse um pouquinho de paciência, vamos lá, 8 multiplicado por 12, ela ia ter 96 mil em um ano, tá? Por 13, né? Tem o 13º, 8 multiplicado por 13. Ela ia ter conseguido juntar 104 mil, beleza? Ia estar praticamente quitando o carro, tá? Então, assim, tenham paciência, tá bom? Mercado, dinheiro, essas coisas, é de quem tem paciência e quem tem mais calma, beleza? Então, não adianta os sonhos de vocês, evitem fazer empréstimos, fazer financiamentos, porque a taxa de juros ela é alta. Tá bom? Não esquecermos que nós moramos no Brasil. Tá bom? Beleza, galera? Alguma dúvida até agora? Dívida eu já sei que vocês têm, mas dúvida, vocês têm aí? Certo. Liderança do ambiente corporativo. Tá? Definição de liderança e a importância das organizações. Conceito de liderança. Liderar é influenciar e motivar pessoas para agir, para atingir objetivos comuns na organização. Tá bom? Um líder, pessoal, ele não necessariamente faz, mas necessariamente ele motiva, ele influencia, tá? Ele guia as pessoas, tá bom? O papel do líder nas organizações é promover engajamento e direcionar equipes para alcançar resultados positivos. Tá? O que é engajar, pessoal? É fazer com que as pessoas participem, sejam mais participativas, tá? E elas têm que ter uma sincronia,
tem que ter uma motivação, tem que ter um porquê das coisas, beleza? E o líder, um bom líder, ele vai entender de pessoas, tá? É interessante quando a gente vai olhando o que pede cada cargo, né? Então, você tem um cargo no operacional, quanto mais operacional a pessoa for, mais qualificações operacionais ela vai ter, tá? Ela vai ter diplomas, ela vai ter uma faculdade, ela vai resolver, vai ter que fazer as coisas, tá bom? Então, você pensa, pô, professor, então me explica essa lógica aí. Um analista, que é aquele que vai fazer o documento, vai estar lá no dia a dia, vai fazer o processo todo, ele tem que ser mais qualificado, ele tem que ter uma faculdade melhor, vai ter que ter todas essas coisas que o diretor, às vezes, não tem. Isso mesmo que eu falei, tá? Quanto mais show de fábrica, mais técnica a pessoa é. Beleza? Aí você vai conhecer o diretor, muitas vezes ele não tem faculdade, tá? Não tem uma graduação, não tem nada nesse sentido. Mas ele tem vivência diária, tá? E ele sabe, tem outras qualidades, tá? Ele sabe se relacionar, ele sabe fazer com que uma coisa concatene na outra, tá? Ele sabe liderar equipes, ele sabe fazer as pessoas trabalharem para ele, beleza? Beleza? Deu para entender? Tá? Não tem nada errado, pessoal. Vai chegar um momento que vocês vão ter que tomar uma decisão na vida de vocês, tá? Se você vai querer ser mais técnico ou se você vai querer ser mais... se você vai ser especialista ou se você vai mais para a parte da direção, tá? Uma empresa mais... Se você é mais operacional, você mais é gerencial, tá? Essa decisão você vai ter que tomar na sua vida. Eu só vou querer ser gerente. Gerente, eu gostei do nome, tudo mais, o cargo é legal, eu quero ser gerente. Cara, gerente não tem vida. Gerente, a empresa não paga orexo para gerente, tá? Ele tá no quadro ali, pode até bater ponto, mas ele não recebe hora extra. Cargo de confiança, galera. Cargo de confiança não recebe hora extra, tá? Só, mas qual é a vantagem que você tem? O salário tem que ser pelo menos 30% a mais do que os outros colaboradores. Aquele setor que estão sendo comandados por teu gerente. 30% a mais. Pô, legal, tá bom. Aí você tem a opção de ser um especialista. O especialista, ele vai ser um cargo mais básico, tá? Então, ele não vai ter equipes para mandar, não vai poder fazer coisa nesse sentido. Porém, entretanto, toda a vida, deu a hora dele, vai embora para casa normal. Não posso ligar para ele. Então, quem resolve o problema é o gerente, tá bom? Beleza? Não sei se eu consegui ser claro aí para vocês, tá, pessoal? Beleza. Tá? O que acontece, galera? Um gerente, como eu já disse, ele tem que entender de pessoas, tá? Ele tem que saber o processo, logicamente, afinal, se ele não conhecer o processo, ele não vai conseguir cobrar das pessoas, não vai conseguir ter a melhor definição lá, mas ele vai entender de pessoas e não de processos, tá? Beleza? Dívidas, pessoal? Certo. Principais tipos de liderança: autocrática, democrática e transformadora, tá bom? Liderança autocrática, estilo de liderança centralizado, onde o líder toma as decisões sozinho e controla a equipe rigidamente. Alguém que já teve líder assim, autocrático, que ele mandava, ele coordenava, ele que sabia tudo, ele que coordenava as pessoas para isso? Alguém já teve um líder assim? Beleza. E líder democrático, tá? É o líder que envolve as pessoas nas tomadas de decisões, promovendo participação e colaboração. Alguém já teve isso? Legal. Qual dos líderes vocês preferem ter? O autocrático ou o democrático? Democrático, professor? Tem também a liderança inspiracional, tá bom? A transformacional, tá bom? Líder inspira mudanças profundas e motiva colaboradores a alcançar objetivos, elevando o desempenho, tá bom?
Galera, é o seguinte, vamos ser sinceros, tá? Esse líder transformacional é o melhor, né? Mas quase não existe, né? Pois é. É porque é o seguinte, galera. Veja bem. Não é bem que um é melhor, o outro é melhor e tudo mais. Claro que nós, como colaboradores, a gente prefere que a gente tenha um líder que ele seja mais humano, que ele converse com a gente e tudo mais, para a gente resolver as coisas. Beleza, eu entendo vocês. Mas esse estilo de liderança, às vezes eu preciso ter um cara que ele seja mais autocrático, que fique mais em cima da equipe fazer as coisas e tudo mais. Por exemplo, eu preciso ter um líder mais autocrático se eu estou lidando com a montagem de um palco, tá? Eu preciso que aquele palco seja montado rápido, tá? Eu preciso que minha equipe monte tudo rápido, faça coisas direitinho, tá bom? Então, eu fico em cima deles para eles fazerem, beleza? Agora, se eu tenho um líder para montar um palco, que é aquele cara que ele ajuda todo mundo, ele quer ser amigão, tá bom? Ele vai perguntar das pessoas, como é que faz as coisas e tudo mais, um líder democrático. A obra não vai para frente, galera. Tá? Todo mundo quer ter um líder democrático, mas ninguém entende, ninguém vai parar para fazer o cálculo para saber que esse líder democrático, ele não coloca ordem na casa e tudo fica meio bagunçado, tá bom? Beleza? Então, existem os tipos de liderança e eles não são necessariamente de forma isolada bons ou ruins, tá? Mas eu tenho que saber aplicar aqueles líderes no local específico que ele vai ser preciso. Beleza? Dúvidas, dívidas, galera? Não, senhor, professor. Da próxima vez, eu acho que eu vou trazer um Kahoot aqui pra gente ficar brincando também, tá, galera? Professor, dessa brincadeira. Oi, pode falar. Essa brincadeira eu odeio, nunca acertei. Kahoot, tu não gosta, não? Mas é top, hein, professor? Cara, eu vou te ser sincero. Eu gosto de brincadeira que eu ganho. Kahoot, geralmente, eu não ganho, não. Eu nem conheço essa brincadeira, professor. Pois Mas é boa, é boa. É maneiro Eu também não conheço brincadeira. para dar uma movimentada na aula, fica boa. Legal, Kahoot. Eu gosto de Kahoot. Dá pra dar uma brincadinha legal. O que acontece? Só explicando aqui. Eu gero aqui um QR Code, aí você vai ler esse QR Code, tá? Vai te direcionar, tipo, para um joguinho de perguntas e respostas, tá? Esse joguinho vai aparecer na tela do seu celular. Uma pergunta e 4 opções de resposta, tá bom? Então, essas 4 só uma vai estar correta. E aí a pessoa, além de responder certo, você tem que responder rápido, tá? Quanto mais rápido você responder, mais pontos você ganha, tá? E aí vai acumulando os pontos das rodadas até chegar na rodada final, tá bom? Quem tiver mais pontos na rodada final, ganha. Beleza? Quem não entendeu, acho que agora deu para dar uma clareada, tá? Mano. Influência dos estilos de liderança em mudanças organizacionais, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, pessoal. A gente tem que lembrar de novo, galera, não existe o ideal, tá? Existe para cada operação, para cada área específica, a gente tem que ter ali um estilo de liderança, tá? Se eu tiver uma liderança democrática numa área que precisa ser rígida, vai dar problema. Se eu tiver uma autocrática num ambiente em que é mais flexível, vai dar problema também. Tá bom? O estilo de liderança determina a aceitação e eficácia das mudanças dentro da organização. Tá bom? Ou seja, vamos lá. Você tem uma empresa que ela cuida de software, vai fazer jogos ali, sistemas. Cara, é um trabalho extremamente estressante. Se você ficar muito na cola da pessoa, você não aguenta, tá? Beleza? Motivação das equipes. Líderes motivam equipes aumentando o engajamento durante os processos de mudança, tá? O que acontece, galera? O líder daquele processo, daquela empresa, ele não necessariamente é a pessoa mais qualificada, tá? É raramente que ele é extremamente técnico, tá bom? Mas sempre ele
vai conseguir elaborar as coisas de forma mais assertiva, tá bom? Por quê? O bom líder entende pessoas, tá? Então, ele sabe que naquele dia ele pode picar no pé do fulano trabalhar mais, tá? Ele sabe que naquele dia ele não vai poder falar com o Beltrano, porque o Beltrano tem um problema, tá bom? Então, e ele vai ter que entender, galera, que as coisas elas são numa equipe, as pessoas não fazem a mesma coisa, tá? Cada um faz uma coisa específica, beleza? E essas coisas a gente vai conseguindo juntar para ficar tudo bom no final, beleza? Comunicação e adaptação, né? A comunicação clara facilita a adaptação eficiente às novas estratégias ou processos, tá bom? Um líder, ele tem que se comunicar da forma devida, tá? Ele tem que ser ouvido da forma devida, tá? Ele tem que entender a pessoa ao ponto de que o que eu vou falar, fulano vai entender da forma adequada. Bom, vai entender exatamente o que eu fiz, exatamente o que eu quero. Beleza, galera? Dúvidas, dívidas até agora? Não, senhor, professor. Beleza. Inovação e melhoria contínua nos processos empresariais. Identificação das oportunidades de melhoria em processos, análise contínua de processos, análise constante de processos facilita a identificação de gargalos e ineficiências operacionais. Ou seja, eu vou monitorar todos os processos de perto, tá? Conseguir acompanhar as mínimas variações, tá bom? Detecção de gargalos. Detecta gargalos é fundamental para entender onde os processos enfrentam atrasos e falhas. Beleza? Melhoria na produtividade. Implementar mudanças baseadas na análise otimiza resultados, aumentando a produtividade organizacional. Fechou? Deu para entender? Certo. Galera, nas matérias futuras a gente vai entender melhor como é que isso é aplicado, tá? Com as ferramentas que a gente vai ter, tá? Você vai fazer um fluxograma de processos, tá? Você vai colocar no papel cada atividade que você faz. Pessoal, a gente subestima muito isso, mas isso é fundamental, tá? Quando você coloca na ponta do lápis tudo aquilo que você faz, passo a passo, como é que você faz uma atividade, você consegue ordenar melhor seus pensamentos, você consegue identificar quando você está fazendo besteira e quando você não está fazendo besteira, tá? Besteira leia-se assim: fulano demorou mais para fazer tal coisa, é mais moroso para fazer e tudo mais, tá bom? Beleza? Dúvidas, dívidas aí, galera? Certo. Só ter uma noção aqui rapidinho. Tá para acabar. Tem pouca coisa aqui na frente. Tá bom? Compatibilidade das melhorias com as normas internas, tá? Alinhamento com políticas, melhoria. Sumiu aqui, professor. Oi? Sumiu aqui o compartilhamento de tela do assunto. Deixa eu ver aqui de novo. Eu fui olhar a tela para saber como é que tá a apresentação, se não tinha muita coisa. Ah, tá no finalzinho, tá, galera? Voltou, professor? Ontem eu tive uma turma que, rapaz, era EAD, a turma estava desesperada para acabar a aula, que tinha o jogo do Flamengo, né? Foi ontem, professor. Foi ontem. Quase que a gente perde. Quase que a gente perde ontem. Quase que o Flamengo perde, né, bicho? Quase. Se fosse o Vasco, né? Foi. Era 6 só. Então vamos lá, galera. Compatibilidade das melhorias com as normas internas, tá? Alinhamento com políticas, melhorias devem estar alinhadas com as políticas internas para garantir conformidade organizacional e eficiência, tá? Garantia de segurança, conformidade com as normas, assim. Assegurar segurança nos processos operacionais e proteção dos colaboradores, integridade dos processos, seguir normas internas, mantém a
integralidade e a qualidade dos processos demais empresariais, tá bom? Vamos lá. Quando encontra na língua grande, tem que comprar isso é aquilo que vende. Cadê? Então, mais 300 perguntas da mesma cor. Criação e avaliação de propostas inovadoras alinhando no contexto corporativo, tá? Criatividade e análise crítica, combinar criatividade com análise crítica garante propostas inovadoras, viáveis e impactantes, tá? Galera, quando a gente vai pensar, às vezes a gente tem umas ideias inovadoras para fazer aí a nossa empresa, tá? Eu estou falando isso quando você tem um cargo mais baixo, tá? Vamos imaginar que você tem um cargo que não vai tão alto na empresa. Você teve uma ideia para a melhoria do processo. Sabe qual é uma das primeiras coisas que você tem que pensar? Por que ainda não fizeram isso? Poxa, eu tive uma ideia, é muito legal, mas você também tem que ter uma análise crítica de que, por que ainda não fizeram isso? Será que é muito caro implantar esse processo? Será que dá muito trabalho? Será que eu não tenho uma equipe técnica nessa área para fazer isso? São perguntas que você vai ter que responder. Bom? Beleza? Para poder você saber se você vai executar aquela atividade ou não. Fechado? Deu para entender? Deu para entender? Legal, tá? As primeiras coisas. Tá, legal, minha ideia parece que é boa. Por que será que não fizeram? Tá? Tem que ter essa análise crítica, tá, galera? Imagina o seguinte, poxa, eu não estou falando que vocês são burros, não, tá? Vocês são inteligentes, tá bom? Mas, imagina o seguinte, cara, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu entrei nessa empresa agora. Eu entrei tem 2 meses nessa empresa. Por que o pessoal que está Eu tenho. Olha que o bicho do plantinha é uma cesárea grande. Cesárea grande, você tem que cortar aqui tudinho, tirar. Aí é tanto quanto por dentro quanto por fora. Eu e meu filho aí. 2017, isso aqui. Só tem ele. Não, tem uma menina que nasceu da cobertura. Meu Deus do céu. Ele tá com esse corpo. Ele tá com esse corpo. Não, isso aí é um bariátrico também. Que é menino. Tá com 2 meses. Um sorriso dele. Rindo. Conversando contigo, meu Deus, ó. Olha, que lindo. Quero falar uma rapa. É muito fofa. E ela conversa. Você tem no mais. Esse era aquele da foto. É Figueiredo, lá no Cachoeiro dos Pássaros. Eu vou lhe falar uma coisa, porque o gordo ele nunca fala que ele está ferrado. Né? Ele sempre diz que ele está feliz com o mundo. Mas vou lhe dar uma coisa, dá para pegar um infarto fulminante. Diabetes. Eu fiz o exame, eu perguntei assim, doutor, o que eu tenho? Ele falou, meu amigo, você só não tem saúde, o resto tá tudo aí. É uma bomba atômica. É uma bomba dentro desse corpo aí. chato.
Flamenguista sem O rubro-negro é foda, ó. Falou bonito. Flamenguista é chato. Mas eu gosto por um lado também, galera. É legal ver as pessoas felizes, né? E tem muito flamenguista. Brasil Por um lado é todo. bom. Muita gente feliz aí. Eu gosto dessa parte aí as pessoas ficam felizes, né? Tudo bem. Mais de 40 milhões, né? Bom demais, professor. O Palmeiras vai ganhar aí, o Palmeiras. Cara, eu vou ser sincero, amigão. Eu até prefiro quando o Palmeiras não ganha. Porque no dia que o Palmeiras ganha. Boa. Porque quando o Palmeiras ganha, bicho, eu quero ficar assistindo o jogo. Eu quero ver o jogo, eu quero ver o pós-jogo. Eu quero ver a crítica do jogo, entendeu? Se só fosse flamenguista, você ia assistir todo o tempo, então, Palmeiras professor. fanático, pô, aí, ó. O problema é que eu não faço nada pela metade, cara. Eu sou muito. Quando eu vou pra torcida, eu sou muito torcedor, entendeu? Eu sou muito apaixonado. Aí não dá certo, não, mano. É assim mesmo. Tá certo, professor. Tá certo, é assim mesmo. Não é muito bacana, não. Beleza, galera? Valeu. Vamos estar mandando atividade. Vamos à aula. Bom? Hoje eu aprendi Obrigado, muito. pessoal. Um forte abraço aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu.